Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura de hoje. Quem tá animado aí para a última semana, né, dentro do Velho Testamento? Você tá feliz? Eu tô muito feliz, ainda que eu não comemore aqui gritando, né, me expressando, pode ter certeza que há uma alegria no meu coração, porque o Senhor tem nos ajudado mais um ano, né? A gente tem caminhado aqui com a palavra, com o Senhor, e tudo tem ido bem até aqui, graças a Deus, e vai continuar, porque o Senhor, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso para nos suportar, né, debaixo das suas potentes mãos, e a gente vai caminhar assim, em nome de Jesus, até o final, em nome de Jesus. Vamos lá, gente, orar então, começar essa semana aqui, segunda-feira, dia 25/9, e essa é a última semana que a gente vai estar dentro do Velho Testamento. A partir de segunda-feira que vem, daqui uma semana, iniciamos aí o Novo Testamento. Você já convidou alguém para estar com a gente aqui na leitura da semana que vem? Você já se comprometeu a chamar mais um para esse grupo, a montar um grupo aí para você, né, com seus amigos, com alguns irmãos, e vocês lerem junto durante os 3 meses do Novo Testamento? Façam isso, 15, 20 minutos por dia. Se você chamar alguém, fala, é rápido, e a gente vai poder se alimentar junto da palavra. Vocês vão ver que bênção que vai ser. Amém, queridos? Então eu queria já orar, e a gente vai começar para terminar o livro de Esther, né? A gente começa a semana terminando o livro de Esther. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem nos dado, de estar com o Senhor, de estar aqui na palavra, meditando, lendo, se alimentando, Pai, desse alimento tão profundo que alimenta o nosso espírito, que revigora a nossa alma, né, que traz fortalecimento ao nosso corpo, para que nós possamos caminhar firmes, Senhor, com os passos diante do Senhor. Obrigada, Jesus, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui comigo. Obrigada pelas pessoas que têm confiado, Senhor, nesse trabalho aqui da leitura e têm estado junto conosco, têm meditado junto com a gente na palavra. E eu tenho certeza que meus irmãos têm muito a contar já do que Deus tem feito durante esse ano. Obrigada, Deus. Guarda as nossas vidas, a nossa mente e nosso coração estejam guardados debaixo da tua mão poderosa, para que nós não venhamos a desistir, Senhor, nós não venhamos a desanimar, nós não venhamos a desfalecer, nós não venhamos a entrar num nível de preguiça, Senhor, mas que nós estejamos sempre dispostos, animados, Pai, para estar aqui com o Senhor. Faça sol, faça chuva, seja dia, seja noite, o horário que for, Pai, nós vamos parar tudo que nós estamos fazendo e nós vamos estar com o Senhor. Obrigada, Jesus, por esse momento tão precioso. Amém. Vamos lá, gente, então, semana 40, né? Nós já estamos aí na última semana do Velho Testamento, e a gente então vai ler o finalzinho do livro de Esther, que é do capítulo 6 ao capítulo 10, tá? Ontem a gente começou o livro de Esther e hoje a gente termina o livro de Esther aqui com a história. Esther, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Naquela noite, o rei não conseguiu dormir, então mandou trazer o livro que contava a história dos acontecimentos importantes do reino. E um secretário leu o livro diante do rei. E foi lido a respeito de Mordecai, que havia denunciado o plano de Bigtã e Teres, 2 dos ajudantes de confiança do rei, guardas do portão do palácio, e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Qual a honra de reconhecimento que Mordecai recebeu por isso? Perguntou o rei. E os seus oficiais disseram: ele não recebeu nada. Quem está de serviço no pátio de fora? Perguntou o rei. Assim que o rei acabou de fazer a pergunta, Amã entrou no pátio externo do palácio a fim de pedir ao rei o enforcamento de Mordecai, na forca que ele mandou fazer. Por isso os oficiais disseram ao rei: é Amã que está no pátio. Digam a ele para entrar, foi a ordem do rei. Então Amã entrou e o rei perguntou a ele: o que devo fazer para honrar um homem que verdadeiramente me agrada? Amã pensou consigo: acho que sou eu o único homem a que o rei deseja honrar. Por isso ele respondeu: ao homem que o rei quer honrar, mande trazer um manto que o próprio rei costuma usar, um cavalo que o rei costuma montar, e que leve a coroa real na cabeça. Em seguida, mande que alguns dos príncipes mais importantes do reino vistam o homem com aquele manto, e depois eles devem levar o homem pelas ruas da cidade, montado no próprio cavalo do rei, e dizer em voz alta diante dele: é assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Ótimo, disse o rei a Amã.
vá depressa pegar o manto e o meu cavalo, e faça ao judeu Mordecai o que você descreveu. Ele estava sentado no portão do palácio do rei. Faça tudo como você disse, não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o cavalo, vestiu Mordecai com o manto. O Mordecai montou nele, e Amã conduziu-o pelas ruas da cidade, falando em voz alta diante dele. É assim que o rei honra as pessoas que verdadeiramente ele deseja honrar. Depois disso, Mordecai voltou para o seu trabalho, mas Amã voltou correndo para casa, completamente humilhado e aborrecido. Quando Amã contou a Zeres, sua mulher, e aos seus amigos o que tinha acontecido, eles disseram: se Mordecai é judeu, você não vai lucrar nada com seus planos contra ele. Você não terá condições de enfrentá-lo. Você ficará arruinado. Enquanto ainda estavam discutindo o assunto, chegaram os ajudantes do rei para levar Amã com toda a pressa ao banquete que Esther havia preparado. Então, capítulo 6, a gente tem esse episódio onde o rei fica sem sono, né? E ele então decide ver os livros, né, de histórias do seu reino. E o ajudante então lê justamente a história onde Mordecai fala, né, sobre a conspiração de matar o rei. E o rei diz: o que fizeram para esse homem? Deram alguma recompensa para ele? E os ajudantes disseram: não, ele não recebeu nada. E entra justamente o seu maior inimigo nesse momento. Gente, essa passagem, ela chega a ser cômica, né? Chega a ser engraçada. Porque geralmente as circunstâncias que acontecem na nossa vida, parece que, no caso, quando Deus deseja, né, fazer algo em favor de algum filho, ele realmente vai fazer algo extraordinário, milagroso, fora do comum, né? E os nossos próprios inimigos, eles nos servem. Eles estão diante de nós, sendo os nossos servos ali diante daquela situação. Então, eu vejo uma história triste, mas ao mesmo tempo engraçada, em que Amã, o maior inimigo de Mordecai nesse momento, é ele quem honra Mordecai diante de todo o povo. Capítulo 7. Então o rei e Amã vieram ao banquete de Esther. Outra vez, enquanto serviam o vinho, o rei perguntou a ela: qual é o seu pedido, rainha Esther? Que é que você deseja? Seja o que for, eu darei a você, mesmo que seja metade do meu reino. Por fim, a rainha Esther respondeu: se eu posso contar com o favor do rei, e se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu não ia dizer nada, porque nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei. Que conversa é essa? Perguntou o rei Xerxes. Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele? E Esther respondeu: o inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Então Amã começou a ficar apavorado diante do rei e da rainha. O rei ficou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Enquanto isso, percebendo que o rei já tinha decidido condená-lo, Amã se levantou para implorar que a rainha Esther tivesse pena dele e não deixasse que fosse morto. Amã se atirou sobre o sofá onde a rainha Esther estava sentada, e nesse momento o rei voltou do jardim do palácio. Será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio, diante dos meus próprios olhos? Gritou o rei. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Amã com um pano. Então Arbona, um dos homens de confiança do rei, disse: Majestade, Amã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura, perto da sua casa, para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então o rei deu esta ordem: enforque Amã nela. Fizeram como o rei mandara, e Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E com isso a ira do rei se acalmou. Percebem como os nossos planos, os planos dos homens perversos, eles tendem a se voltar a eles próprios. A gente tem às vezes uma impressão de que os maus, eles prevalecem, né? De que os maus, eles sempre vencem, de que os maus, eles sempre estão prósperos, de que as pessoas que fazem maldade parece que nunca recebem a sua recompensa. Mas eu quero dizer que diante dos olhos do Senhor, nada passa despercebido, nada passa por acaso. E o Senhor não ia permitir que o seu povo
que a sua descendência, né, a partir de Abraão, fosse destruída por esse homem. Era impossível que Amã tivesse sucesso nos seus planos diante do povo de Israel, do povo judeu. E assim aconteceu em tantas épocas da história, né? O Senhor nunca permitiu que os planos do nosso adversário, porque isso tem a ver com o nosso próprio arco, o nosso maior adversário, que é Satanás, né? Ele tentar destruir a raiz, justamente para não deixar da raiz de Abraão surgir aquele que vai esmagar a sua cabeça, porque ele sabia que era isso que ia acontecer em algum momento. E ele sabia que era a partir do povo judeu que nasceria o Salvador do mundo. Então, o foco de Satanás sempre foi o povo judeu. Mais precisamente a linhagem de Sem, né, dos primogênitos. Capítulo 8. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mordecai foi trazido à presença do rei, porque Ester contou que ele era seu parente. O rei tirou o seu anel, que ele tinha tomado de Amã, e o deu a Mordecai. E Ester deu a Mordecai a responsabilidade de administrar os bens de Amã. Mais uma vez Ester veio perante o rei e se ajoelhou aos pés dele, pedindo com lágrimas nos olhos que mandasse suspender o plano maligno de Amã, o agagita, contra os judeus. De novo o rei fez sinal para Ester com um cetro de ouro. Então ela se levantou e ficou de pé diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se o pedir for justo, e se o que eu pedir for justo, mande uma ordem para que não seja executado o plano de Amã, filho do agagita Amedata, de destruir os judeus em todas as províncias do rei. Pois como suportarei ver a desgraça do meu povo e dos meus parentes? Então o rei Xerxes disse à rainha Ester e ao judeu Mordecai: já dei a Ester o palácio de Amã, e ele foi enforcado porque tentou matar vocês. Agora, escrevam outro decreto aos judeus em nome do rei, em favor dos judeus, como lhes parecer melhor, e coloquem o sinal do anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei, selado com seu anel, não pode ser revogado. Imediatamente foram chamados os secretários do rei, no 23º dia do 3º mês, o mês de Sivan. Os secretários escreviam conforme Mordecai ia falando. Era uma lei para os judeus e para os oficiais, os governadores e os príncipes de todas as províncias, desde a Índia até a Etiópia, num total de 127 províncias. Essas ordens foram escritas na linguagem que o povo de cada província podia entender. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e os enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus em toda parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas e contra eles, e para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se dos seus inimigos. Então os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalos que se usavam no serviço do rei, levando a ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital de Suzã. Então Mordecai vestiu as roupas reais de cores azul e branco, trazendo a grande coroa de ouro, com um manto especial de púrpura, feito de linho, da melhor qualidade, e saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exultando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria e foram honrados em toda parte. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas, e muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus porque tinham medo do que os judeus pudessem fazer com eles. Capítulo 8 fala, então, dessa reviravolta, né? Dessa volta por cima que o rei concedeu que Mordecai e Ester fizessem com o povo judeu. Revogar o decreto, o primeiro decreto, não podia, porque uma vez a palavra dada, a palavra precisa ser cumprida. Porém, a nova regra, a nova lei, né, o novo decreto, ele trazia justamente uma maneira de que cada um se defendesse da maneira que pudesse para se livrar dessa morte. Então, como com certeza o povo dessas províncias não tinha vontade de matar os judeus, era um pedido, né, do rei que se fizesse isso e quem não obedecesse morreria.
Então eles iriam executar por medo de serem mortos também. Mas ninguém queria matar ninguém. Ninguém queria ser o responsável pela morte dos judeus nessas províncias. Então os judeus acabaram sendo honrados com tudo isso. E o finalzinho do versículo ainda fala que muitos se converteram ao judaísmo por temer o povo, né? Por ver que o Deus do povo judeu era muito maior do que qualquer outro Deus que os tinha livrado de toda essa situação. Há uma conversão extrema nesse momento ao judaísmo. Capítulo 9. Assim, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, o dia em que entraria em vigor o decreto do rei, que seria o dia em que os inimigos dos judeus esperavam matá-los, aconteceu exatamente o contrário. Os judeus se reuniram em suas cidades por todas as províncias do rei Xerxes para se defenderem contra qualquer pessoa que procurasse fazer mal a eles, mas ninguém conseguiu fazer-lhes mal, pois todos estavam com medo deles. Todas as autoridades das províncias, os sátrapas, os governadores e os ajudantes defenderam os judeus por causa do medo que tinham de Mordecai, porque Mordecai se tornou muito influente no palácio do rei e a fama dele era conhecida em todas as províncias, e ele ia se tornando cada vez mais poderoso. E os judeus fizeram o que queriam com seus inimigos, matando-os e destruindo-os. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arisai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus. Porém, eles não se apossaram dos bens de Amã. Naquele mesmo dia, quando contaram ao rei qual era o número dos que foram mortos em Suzã, a capital, ele chamou a rainha Esther e disse a ela: os judeus mataram e destruíram 500 homens em Suzã, incluindo os 10 filhos de Amã. Se eles fizeram isso aqui, o que será que eles fizeram no restante das províncias do império? E agora diga que mais você deseja, o que você quiser será dado. E Esther respondeu: se for do agrado do rei, deixe os judeus que estão aqui em Suzã fazerem de novo amanhã o que eles fizeram hoje, e dê licença para que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e foi anunciada em Suzã a ordem real, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Depois os judeus de Suzã se ajuntaram no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Também dessa vez não se apossaram dos seus bens. Nesse meio tempo, os outros judeus que moravam em todas as províncias do rei Xerxes se ajuntaram para proteger as suas vidas e destruíram todos os inimigos, matando 75.000 dos que odiavam os judeus. Porém, eles não tomaram os seus bens. Isso foi feito em todas as províncias no 13º dia do mês de Adar, e no 14º dia descansaram, comemorando a vitória, num dia de festa e alegria. Porém, os judeus de Suzã tinham se reunido no 13º e no 14º dias, e no 15º dia descansaram, e fizeram dele um dia de festa e alegria. É por isso que os judeus que vivem nas vilas e povoados em todo o país de Israel até hoje comemoram a festa, todos os anos, no 14º dia de Adar, quando se alegram e mandam presentes uns aos outros. Mordecai registrou todos esses acontecimentos e enviou cartas para os judeus que moravam perto e para os que moravam longe, em todas as províncias do rei Xerxes, dando ordens a eles para declararem como feriado anual o 14º e o 15º dias do mês de Adar, e comemorar com festa, alegria e presentes para os pobres este dia importante da história dos judeus, pois eles se livraram dos seus inimigos, e sua tristeza se transformou em alegria, e o choro num dia de festa. Então os judeus aceitaram as ordens de Mordecai e começaram este costume que se repete todos os anos, como lembrança do tempo em que Amã, filho de Amedato, o Agagita, o inimigo dos judeus, tinha planejado destruir o povo judeu, escolhendo o dia da destruição por meio de jogo de dados. Mas quando Esther foi dizer isso ao rei, o plano maligno de Amã se virou contra ele mesmo, e ele e os seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso, esta festa tem o nome de Purim, porque Pur é a palavra que se usa na língua dos persas. Todos os judeus em todo o reino concordaram em começar esse costume e passá-lo aos seus filhos e a todos os que se tornaram judeus. Eles prometeram que nunca deixariam de festejar esses 2 dias anualmente, conforme Mordecai havia escrito.
seria um acontecimento anual que passaria de uma geração a outra, comemorado por todas as famílias, em cada província e em cada cidade. Desse modo, a lembrança do que havia acontecido jamais seria apagada pelos judeus. Nesse meio tempo, a rainha Esther, filha de Abiail, escreveu uma carta junto com Mordecai para confirmar a primeira carta em que recomendava comemorar todos os anos a festa de Purim. Mordecai enviou cartas a todos os judeus das 127 províncias do rei Xerxes, com palavras de boa vontade e encorajando os judeus a confirmarem esses 2 dias todos os anos como a festa de Purim, conforme fora decretado pelo judeu Mordecai e pela rainha Esther. Esse decreto valia para eles mesmos, para todo o povo judeu e para os seus descendentes, e incluía também orientações em relação ao jejum e à lamentação. Assim, o decreto de Esther confirmava essas datas e foi registrado num livro. Então, capítulo 9 é o final disso tudo, né, desse desfecho, e fica instituído, então, no mês de Adar, essas 2 datas, esses 2 dias de muita alegria, de festa, de que eles então entendessem que tinha havido um livramento do próprio Deus naquele momento da história, para não haver um extermínio dos judeus nessas 127 províncias. É lindo como Deus moveu na vida de Esther, na vida do rei Xerxes, né, e na vida de Mordecai nessa história tão pequena, mas tão profunda, e que marca até hoje essa festa de Purim. Eles comemoram até os dias de hoje, há mais de 3.000 anos, né, porque isso aqui aproximadamente 400, 500 anos antes de Cristo, mais os 2.000 anos de história, 2.500 anos atrás, né, aproximadamente. E desde então essa festa vem sendo comemorada anualmente pelos judeus por conta desse livramento que o Senhor deu através de Mordecai e da rainha Esther. Capítulo 10. O rei Xerxes ordenou a cobrança de impostos a todo o seu império, até sobre as distantes ilhas do mar. As grandes ações do rei e também a história completa da grandeza de Mordecai e das honras que o rei concedeu a ele estão escritas no livro da história dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mordecai ocupou a mais alta posição do reino, logo abaixo do rei Xerxes. Ele era, sem dúvida, muito importante entre os judeus e todos o respeitavam, porque trabalhou para o bem do seu povo e procurou a prosperidade de todos os judeus. Então, o capítulo 10 fecha, né, dizendo que Mordecai se torna um homem extremamente poderoso em seu tempo, abaixo somente do rei Xerxes, que é um dos reis desse momento da história, do Império Medo-Persa, né, ou do Império Persa, na verdade, e que, de alguma maneira, o Senhor interviu na vida desse rei para que ele fosse usado em favor, não em favor do Agagita, né, de Amã, mas em favor de Mordecai e do povo judeu. O Senhor usa reis, autoridades, pessoas para livrar o seu povo em vários momentos da história de Israel. Amém, queridos? Então, nós terminamos aqui o livro de Esther. Você possa aí, talvez, meditar ou dar uma olhada melhor nesses capítulos que a gente leu hoje. E amanhã, em nome de Jesus, a gente vai terminar também o livro de Esdras, porque nós estamos nesse momento da história do desfecho, né, da volta do exílio. Alguns permaneceram nas cidades e nas províncias, nos lugares, né, do qual eles eram exilados, mas não quiseram voltar para Jerusalém nesse momento. Muitos voltaram, outros não. E esse é o caso aqui, né, de Mordecai, de Esther. Eles permaneceram ali na cidade da Pérsia, né, em Suzã, e Deus pôde usá-los, inclusive nesse momento, para libertar muitos judeus dessa morte, desse extermínio, né, que poderia acontecer ali. Então tudo ainda tinha um propósito. O Senhor vai levar todo o seu povo novamente para Jerusalém, mas ainda não se cumpre essa palavra plenamente nesse tempo, mas sim no tempo do fim. Antes da volta de Jesus, nós veremos a volta de muitos e muitos judeus para Jerusalém, para a Terra Santa, né, para Israel, porque o Senhor vai levar o seu povo de volta ao lugar de origem, ao lugar da promessa, ao lugar de posse. Eles têm posse daquela terra. E o Senhor vai restaurar tudo isso e voltar e restabelecer o seu reino a partir de Jerusalém. Amém, queridos? Então amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui lendo o livro de Esdras, né, os últimos capítulos de Esdras. Depois a gente já vai para Neemias, que é esse início da reconstrução dos muros.
Depois a gente tem no final Malaquias no domingo. Então a gente tem aí Esdras, Neemias e Malaquias. 3 livros de pequenos profetas, né, aqui do Antigo Testamento, mas que trazem esse desfecho para nós do que está acontecendo nesse momento lá em Israel, né, com o povo em Judá, Jerusalém, com a volta do exílio. Amém, querido? Deus abençoe. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar nossa leitura e terminar então ali o livro de Esdras. Deus abençoe.